Sabe aquele momento que você muda uma coisa muito importante na sua vida? E ao invés de você sentir alívio, você começa a se sentir perdida? E isso pode acontecer em vários momentos da nossa vida. Pode ser uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de país, um término de um relacionamento. É aquele momento que você começa uma nova fase, que você tomou uma decisão importante, mas depois que passa, vem uma sensação um pouco estranha. Você olha pra trás e pensa assim, eu não quero mais voltar pra aquela vida. Só que aí você olha pra frente e pensa, meu Deus, eu não faço ideia do que vai acontecer e nem pra onde eu tô indo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, desse momento aqui onde a gente fica um pouco perdida. Porque se sentir perdida nesse momento aqui que a gente encontra, essa dúvida, essa incerteza, não significa fracasso, mas também não significa que a gente pode abandonar esse processo aqui. E no vídeo de hoje eu quero te falar isso de uma forma muito real e tranquila. Porque eu sei que você não tá precisando de mais uma frase motivacional, aquela coisa toda que vai te ensinar um passo a passo. Talvez o que eu vou te falar aqui só vai te ajudar a ter um pouco mais de clareza e organizar ali as ideias que você já tem, você já sabe. E te convido a ficar até o final do vídeo. E se ele te ajudar de alguma forma, aí você já deixa seu like pra gente estar continuando produzindo isso aqui e alcançando muito mais pessoas. E eu quis gravar esse vídeo porque não tem muito tempo que eu passei exatamente por essa fase. Eu trabalhei por muito tempo na área de emagrecimento, bem-estar, alimentação. Trabalhei desde 2019, antes da pandemia, totalmente online, trabalhava com isso. Eu conheci esse processo através da minha mãe, então eu já vinha envolvida nisso há muito tempo. E aí eu cresci nesse mundo, né? Eu desenvolvi e cresci no mundo empresarial, no mundo de negócios, tive muitas oportunidades nisso e passei anos. E aí o Senhor começou a me incomodar. Quando eu falo o Senhor, é Deus, tá? Eu sou cristã, eu acredito em Jesus Cristo fielmente. E ele veio me incomodando referente a algo que na minha cabeça era uma certeza. Eu tinha as minhas metas muito claras referente ao meu antigo negócio. Eu tinha uma certeza muito grande de onde eu queria, os meus sonhos, as minhas vontades, tudo que eu queria realizar. E eu fazia assim, eu acordava todos os dias querendo aquilo, desejando, mas ele foi me incomodando a ponto de até assim, eu ficar angustiado, meu nível de ansiedade aumentar muito. Foi me incomodando pra eu sair disso. E eu não entendia nada, eu falava, gente, como que eu vou deixar uma coisa aqui na minha cabeça tão certa pra algo que eu não faço a menor ideia? Me deixou nesse limbo, nessa coisa assim de, e agora? O que eu vou fazer? E aí o que eu fiz foi confiar. Se é isso que ele tá me pedindo, vou fazer. Só que o momento que eu deixei, foi o momento que eu fiquei assim, e agora? Porque eu não tenho o próximo passo. Eu deixei de trabalhar aqui, deixei de ter renda aqui, deixei de tudo acontecer aqui, os meus sonhos, a minha identidade, a minha vontade, as minhas coisas estavam tudo ali. E agora? O que eu vou fazer? Só que ao mesmo tempo que estava tudo isso acontecendo, eu sentia um certo conforto, uma certa paz, porque essas coisas estavam acontecendo, mas a minha vida estava meio que parada. Da loucura que eu vivia de trabalho, de organização das coisas, de casamento, etc. De repente, eu me vi dentro de casa com a pessoa que eu amo, mas sem certas obrigações, porque eu não tinha meta pra bater, eu não tinha coisa pra fazer, eu não tinha organização, eu não tinha time, eu não tinha pessoas. De repente, eu me vi num nada, sem saber o que eu queria exatamente e aquilo que eu tinha certeza, de repente, sumiu. Sabe assim? Parece que tirou o meu chão e eu fiquei meio perdida. Porque por muito tempo aquele universo fez sentido pra mim. Eu sabia falar sobre aquilo. Eu sabia exatamente qual era a dor das pessoas. Eu sabia quais conteúdos fazer. Eu sabia qual era o caminho, como que eu poderia me posicionar. E existe um conforto muito grande em saber o lugar que você ocupa, em pertencer a alguma coisa. Mesmo que aquele lugar não esteja combinando mais com você, ele ainda é conhecido. E a gente tende a querer continuar ali. O conhecido, ele dá essa falsa sensação de segurança. E aí, mesmo que foi uma fase que me ensinou muito, que eu cresci muito, que eu desenvolvi muitas coisas, eu tive que deixar. E isso não veio quando eu tinha uma resposta pronta, sabe? E é aí que muita gente se desespera, inclusive eu. E aí, recentemente, eu conversei com uma amiga também, e ela passando por esse mesmo momento, essa mudança, esse querer sair, tomar uma decisão difícil, mas não ter ideia de pra onde que vai. E eu percebi que isso pode ser uma dor de mais pessoas. Só que tem muitas partes de mudança que ninguém fala. A gente fala muito sobre coragem de mudar, sobre recomeçar, sobre reinventar, sobre virar ali a chavinha, mas pouca gente fala desse momento meio esquisito que a gente passa, sabe? Em que você sabe que o antigo já não serve mais, mas o novo ainda não tá pronto. E isso vem de várias formas, igual eu comentei. Isso pode vir de uma troca de cidade, uma troca de país. Às vezes é terminar um relacionamento e a gente fica com aquela dúvida, e se eu deixar essa criatura, o que vai ser de mim? Será que eu vou ser a tia solteirona? Às vezes é sobre começar uma nova rotina, a gente fica com medo. A verdade é que a gente tem o medo do desconhecido. E aí foram basicamente 3 coisas que me ajudou muito no processo, pra eu conseguir olhar pra frente e me dar uma direção. Falar assim, não, agora eu não me sinto mais perdida, eu sei pra onde eu tô indo de novo. E a primeira coisa foi me voltar pro presente.
esse momento presente de saber que o meu futuro a Deus pertence. Se era aquilo que era para acontecer, se era essa decisão, então eu ia dar tempo ao tempo. Eu nem fiquei preocupada com o futuro, e quando eu digo futuro, é no sentido de não me preocupar com o que as pessoas vão pensar, não me preocupar se eu vou demorar muito tempo para conseguir ou não, se aquilo vai demandar muito esforço ou não, independente do perrengue, sabe? Eu parei de preocupar com o futuro desse jeito. E aí eu comecei a olhar para o meu momento presente. O que no momento presente eu poderia fazer para que no futuro eu colhesse bons frutos? A gente tem mania de olhar para frente e esquecer do agora, que é a única coisa que a gente tem controle. A única coisa que a gente tem controle é o nosso presente, onde se a gente planta uma coisa agora, a gente vai colher lá na frente e esse presente ele já vira passado. O que eu fiz hoje de manhã, o que eu fiz no café da manhã, as coisas que eu já falei, já estão no passado. Eu não consigo retornar para aquilo. Só que o momento presente agora, ele determina as duas coisas. Tanto como um bom futuro, tanto quanto um bom passado. Porque a gente tem isso de olhar para o nosso passado para saber como vai ser o nosso futuro. E esquece 100% do nosso presente. A gente olha muito para o nosso lastro no passado, tipo assim, eu nunca consegui emagrecer, então aí joga pro futuro. Então minha genética é ruim, eu nunca vou dar conta, eu não sou disciplinada, eu sou uma fracassada. A gente olha pro que a gente já fez e reflete no nosso futuro. Só que o que a gente deve fazer é olhar pro nosso presente, que é o único jeito de mudar tanto o nosso passado quanto o nosso futuro. E se você muda o seu presente, se você faz coisas boas que vai criar, construir um bom lastro no passado, você vai ter uma base sólida para você refletir o seu futuro e conseguir ir mais longe. Mas a gente só consegue isso voltando pro aqui e pro agora. Quais são as decisões que você pode fazer, que você pode mudar a sua realidade, que vai te ajudar a mudar o seu futuro, a sua direção. Então isso me ajudou muito a voltar para esse momento presente. Inclusive eu gravei um vídeo aqui comentando um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar ele aqui no final. Eu te indico a sair desse vídeo quando ele terminar e já ir para ele para você entender um pouquinho mais. Eu compartilhei de onde que veio essa ideia e veio de uma coisa assim completamente aleatória que eu nem imaginava, mas que me trouxe essa clareza de voltar para o presente. A gente esquece disso. A segunda coisa foi eu me perguntar. Não, porque eu tive ajuda fiel do meu marido. Então, uma outra dica é se alie a pessoas boas, pessoas que vão te questionar, pessoas que vão te fazer crescer, mude o seu ambiente, tá? Se cerque de pessoas que vão estar ali, te ajudando a ir pro caminho que presta. E eu comecei a refletir o que todos os dias eu faria que me levaria a evoluir. E a gente precisa se questionar isso, porque se você não sabe para onde você tá indo, qualquer caminho serve, né? Aquela frase bem de filme mesmo, de para-choque de caminhão. Mas é verdade, é pura realidade. Porque se você não tem noção, acaba que qualquer coisa não só serve, mas como seu tempo passa. Então eu, por exemplo, eu sabia que desde quando eu comecei a trabalhar no mundo, foi na internet. E eu comecei antes da pandemia, então não era formato que eu aparecia, não era como criador de conteúdo, eu nunca sonhei em ser criador de conteúdo, influencer. Mas eu sempre sonhei em trabalhar através da internet. Nunca pensei em trabalhar para ninguém, inclusive eu nunca trabalhei para ninguém. Não que isso fosse um problema, eu poderia trabalhar para uma empresa ou para alguma coisa, prestar serviço, por exemplo, mas eu nunca me enxerguei nisso. E aí, como era algo que eu tinha certeza que eu não queria, então eu não via opções referente a isso. E aí eu comecei a ficar meio assim, o que eu vou fazer? Sendo que o que eu sabia, toda a minha base que eu tinha era ali referente ao emagrecimento. Pra onde que eu vou? Para um mundo que tem tantas opções. A internet tem muitas opções. E aí ele foi me perguntando, eu fui me refletindo sobre o que eu gostaria de desenvolver, qual virtude eu gostaria de ter, o que lá na frente eu gostaria. E aí foi por isso que eu insisti tanto e insisto no YouTube. Porque por mais que isso aqui não seja para eu fazer uma fortuna, o ato de eu toda semana postar vídeos aqui, me comunicar, me ajuda a melhorar a minha comunicação, a minha disciplina, o meu desenvolvimento de coisas sobre edição de vídeo, sobre marketing, sobre roteiro, sobre copy, tantas coisas que levam para tantas outras áreas que compensa, entende? Então, às vezes, a gente precisa refletir, tipo, qual é a grande coisa, aquele ato grande que a gente quer, e quais são as pequenas coisinhas que a gente vai fazer que vai fazer com que a gente se aproxime daquilo. Às vezes não é necessariamente fazer já diretamente aquilo no caminho certo e daquilo certinho. Às vezes você vai fazer uma coisa, prestar um serviço para alguém, entrar numa ONG, servir na igreja, fazer alguma coisa que vá te desenvolver uma habilidade no qual você vai se aproximar daquilo. Às vezes você tem dificuldade e uma timidez enorme e você quer melhorar isso, porque a pessoa que você visa lá na frente é uma pessoa mais espontânea, com comunicação melhor. E aí você pode ir, por exemplo, como eu comentei aqui, servir numa igreja, ter contato com pessoas, porque isso vai te fazer crescer. Às vezes a gente, igual eu falei, a gente preocupa tanto com o grande e esquece do nosso presente, aquilo que a gente pode fazer agora. E aí, escolher o
que eu queria, saber para onde eu tô indo. E escolher essas pequenas coisas que eu poderia fazer diariamente, que me ajudaria a aproximar, me trouxe senso de propósito, me trouxe essa coisa de, não, eu estou acordando todos os dias sabendo o que eu vou fazer, e também essas pequenas coisinhas me trazem uma tranquilidade de tipo, eu não preciso ser perfeita, né, para alcançar determinado lugar que eu desejo. Eu só preciso fazer todos os dias um pouquinho. É aquela história do 1% melhor a cada dia. Todas as coisas que a gente vê assim, que já tá meio batido, que a gente fica assim, frase de coach. Elas existem porque elas fazem sentido. Na prática, elas funcionam, entendeu? A gente só tem que relembrar esses pequenos detalhes. E aí um terceiro ponto no qual eu acredito que a gente sempre deve trazer para todas as áreas da nossa vida é a autorresponsabilidade. Eu sei que essa palavra parece assim até meio pesada, parece bronca, parece ali um discurso de produtividade, mas é mais no sentido de entender realmente o que é responsabilidade, porque responsabilidade é olhar para a própria vida com honestidade. E ser aquela pessoa que tem cunhão, sabe? Fala assim, olha, eu posso não ter todas as respostas, mas tem uma parte que tá na minha mão. Da minha parte eu vou fazer. Tudo que acontece na nossa vida é nossa culpa. É difícil aceitar. Tirando o fato de você ter nascido numa família tal, crescido em determinado lugar, mas dali pra frente, tudo que você começa a decidir, a culpa é sua. Aonde você tá, o que você fez, o que você já passou, e isso é pra tudo, gente. Autorresponsabilidade a gente deve ter. O ato de olhar pra dentro, de trazer pro presente, de conseguir fazer aquilo que tem que ser feito, de saber o que eu quero, isso tudo precisa de autorresponsabilidade, porque você vai precisar saber aquilo que você quer pra você se melhorar, pra você se ajustar e as coisas fluírem. E isso é libertador. Estar buscando evoluir, aprender alguma coisa, desenvolver uma habilidade, fazer algo com aquilo que você tem, isso muda você, isso muda a sua postura, muda a sua forma de enxergar as coisas, muda a sua confiança, sua maturidade. Então você voltar pro momento presente, saber que aquilo que você pode mudar é o hoje e o agora, as outras coisas você não tem controle, então não precisa se preocupar, te ajuda a ter um pouco mais de clareza de então se eu não tenho que preocupar com tanta coisa, deixa eu determinar aqui pra onde eu vou, ter mais ou menos um norte e o que eu posso fazer, as pequenas coisas que vão me ajudar a chegar lá. E você trazer essa autorresponsabilidade de beleza, eu escolhi isso aqui, eu tô decidindo essas coisas aqui e só depende de mim pra essas coisas acontecerem. E isso é uma maravilha, porque você se liberta. E se você ainda não sabe disso, todo esse peso que você carrega, você não precisa carregar, tá? Jesus já morreu na cruz por nós, você já tem ali o sangue derramado de Cristo, que vai levar todo esse peso. O fardo de Jesus é levíssimo, então ele vai te ajudar em todo esse processo. Não é, isso tudo que eu tô falando não é pra ser pesado, não é pra ser um fardo. Às vezes a gente carrega tanta coisa que Deus já perdoou e a gente não se perdoa. Então seja mais leve, fica mais tranquila. E talvez você tenha alguma coisa gritando no seu coração que você já sabe, você só não parou pra refletir um pouco sobre isso. E eu queria muito que esse vídeo soasse como uma conversa de amiga mesmo. Porque se eu estivesse tomando um café com você hoje, eu claramente não faria, senta, põe no papel, planilha, caneta e resolve sua vida hoje. Eu também jamais falaria assim, quer saber? Fica tranquila, deixa o tempo passar que tudo vai se resolver. Não tem essa ideia de que as coisas vão acontecer sozinhas. Elas não se resolvem sozinhas. O tempo simplesmente passa. Se você não encara uma dor, uma realidade, ela simplesmente é empurrada com a barriga. A gente tem a sensação de que um luto vai passar, uma tristeza vai passar, o tempo vai passar. A gente vê todo santo dia pessoas sofrendo por anos com a mesma coisa. Por falta de perdão, por falta de reconciliação, famílias se encerrando, coisas acabando, sonhos morrendo, porque as pessoas não encaram a realidade, não têm autorresponsabilidade de resolver aquilo que tem que ser resolvido. Então eu não falaria pra você, o tempo vai dar certo, deu tempo ao tempo. Não deu tempo ao tempo. Se você não tomar uma ação hoje no seu presente, o seu futuro não vai ser outro, porque você não tá plantando nada pra isso. E o seu passado vai ser terrível, e você vai viver nesse ciclo. Então, com certeza eu falaria assim, olha, calma, não tá tudo perdido, tá tranquilo, é normal, né, ficar com medo nesse processo aqui, nesse limbo, mas não foge, não desiste, entendeu? Volta aqui e vamos fazer acontecer. Então, talvez seja isso que eu queria compartilhar no dia de hoje, que assim como eu fiz de respeitar o processo, de entender aquilo que estava acontecendo, você pode e deve passar, né, por esse momento de respeito, de tempo, de parar para entender e refletir, mas nunca, por hipótese nenhuma, você pode abandonar a sua responsabilidade, que é a sua vida. E talvez hoje o passo mais simples que você pode dar aí nessa nova direção, talvez seja só admitir aquilo que você quer, parar um pouco para refletir sobre isso, parar de olhar para trás, de fingir que a antiga fase ainda faz sentido, ficar flertando ali com o passado, queima tudo, queima toda a ponte, tudo aquilo que te faz querer voltar, acaba com aquilo, se você sabe que não faz sentido, começa a estudar novas habilidades, o que vai te aproximar mais desse novo caminho, e por mais que você vai começar pequeno, o importante sempre é começar. E aí, se você chegou até aqui no final desse vídeo, lembra do nosso combinado? Se isso fez sentido pra você, já deixa seu like aqui e comenta aqui embaixo se você já passou por esse momento de mudança, esse processo, esse medo, essa angústia de ficar ali com uma decisão antiga tomada
e sem saber muito bem o que vem no futuro. E eu vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo.